Então, você está parecendo para mim um pouco pixelada, você parece mais uma pintura, né? Mas a sua voz chega bem, e acho que isso que importa nesse primeiro momento, né? Eu Você queria. sabe que você não está aparecendo para mim? Então, Eu posso conta, fazer, mas vai me faz. faltar o seu olhar, tá bom? Porque ele vai puxando, ó. Ah, Ele vai é puxando. verdade. O É, outro é que revela o que a gente tem para trazer, entendeu? Mas eu vou pronto, tá tentar me dito. sentir com você, porque daí eu consigo trazer também, tá? Então vamos derrubar Vamos, essa chamada e vamos tentar de novo. Sai você junto comigo. tá bom. A gente está vivendo um pós alguma coisa, né? É, a gente está vivendo um novo paradigma, nós somos habitantes desse novo paradigma, né? Que para mim é a linguagem sistêmica, né? É entender como funciona a conexão da malha humana. Tem uma ordem aí, sutil, é o campo das sutilezas, o antes da palavra, né? E aí a gente pode, de fato, se conectar com a alma, ser a alma, é um espaço para a alma ser. A gente sai, talvez, né, da densidade. Eu entendo como a base carbono no DNA, né? A mágoa, a raiva, a tristeza, o ódio. E a gente passa, né? Esse novo paradigma, ele é mais sutil, na base cristal, né? A gente amassa, 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 amassa o carbono e pum, ele vira cristal. Não é assim que é? Diamante, não é? E aí, quando a gente alcança, né, a alegria, a leveza, a generosidade, a empatia, a gente transformou o denso no sutil. E é aqui que a gente está, ó. E a psicologia vai trabalhar nesse sutil, que é a linguagem sistêmica, compreendendo uma ordem, né? Porque tudo é amor nessa conexão. E se essa ordem está em ordem, o amor vai para o amar, né? Como o rio que vai para o mar. É o amor que sabe amar. Então é nesse lugar, eu não vejo outro lugar, porque quando você entra nesse novo paradigma sutil das conexões e compreende um funcionamento maior e se põe a serviço dele, não tem como voltar. Não tem. Então, eu vejo sim essa passagem acontecendo e sinto que somos habitantes desse novo. E eu vou te pedir para você fazer uma retomada, aquele exemplo do Homo sapiens sapiens, que lava as batatas, é tão bonito você contando a respeito disso, você poderia, porque eu acho que isso conecta Sim, tantas outras, essa rede, naquilo que se refere à possibilidade de contaminação, né? A gente está no mundo pós-pandêmico, ou talvez pandêmico ainda, a gente não sabe como isso vai ficar, mas a ideia de trabalhar com contaminação, aquilo que desdobra nos nossos irmãos, nos nossos iguais, é um pouco o que motiva, a mim motiva essa conversa. Eu queria que você pudesse retomar essa história e contar um pouco também dessa trajetória, como isso chegou para você, como você usa disso hoje, desses conhecimentos, né? sim, foi no meu curso de constelação que eu fiz com o Dr. Mário Cosiner. Ele é um maestro, né? E ele trouxe esse estudo de um biólogo, Sheldrake, e diz assim esse estudo, né? Numa ilha tinha uma espécie de macacos e eles pegavam a batata da terra e comiam sem lavar. Um macaco capturou um potencial criativo, ó, alguma informação, ele conseguiu capturar e pegou a batata, lavou a batata e comeu. E por imitação, eu acho essa palavra mais leve, né, que transita aqui. Por imitação, os outros macacos começaram a lavar a batata e comer. E aí, assim, quando chega um número crítico de macacos fazendo o mesmo movimento, isso cria uma nota, isso cria um som, um número, né? Uma massa crítica, pum, cria algo, se realiza nesse campo etéreo.
E aí essa informação começa a viajar no planeta, porque a gente tem campos energéticos, isso é comunicação o tempo inteiro, né? E essa comunicação viaja e faz conexão com a mesma espécie, porque é o mesmo DNA aqui, então vibra um DNA aqui, o mesmo vai vibrar ali, que é a reverberação da física quântica, né? Uma nota dó no violão viaja no tempo, quando ela encontra o outro violão na outra sala, vai ressoar a nota dó sem que ninguém encoste. Então, algo viaja e algo leva a comunicação, entendeu? E aí fez essa massa crítica, essa consciência, né? Ou a possibilidade disso vir a ser uma consciência, viaja, pega esses macacos da mesma espécie e aí todos os macacos daquela espécie passam a lavar a batata para comer. E isso te leva para esse, né, esse movimento aqui, essa consciência de como que essas informações viajam. Né? Basta um despertar para o seu entorno começar a despertar. Então, tem conexão aí, tem uma inteligência trabalhando aí, né? Isso é pré-internet, então. A internet não é nenhuma novidade para nós, Homo sapiens, porque de alguma forma a gente também está conectado em rede. Sim, a gente está conectado em rede e a gente está conectado como espécie humana, né? Então, não vamos para a frente se ficar um aqui atrás. A gente volta para buscá-lo, porque nada fica de fora. Então, é todo mundo. Quem entende isso, né, quer o bem de todo mundo. Não tem como não. Então eu vou tensionar um pouco a conversa, porque eu, como hoje é o dia de conversar sobre os mundos que vão acabando, tem uma certa, né, sensação, não é o que predomina aqui nesse grupo, uma nostalgia, mas eu queria ouvir você dizer, conversar comigo um pouco, né? Existe um mundo acabando? Existe algo que está acabado para que, como se fosse final de um ciclo? E como é que se dá esse enterro, né, daquilo que já não nos serve mais? Ai, essa pergunta é tão linda. É linda porque eu vejo uma despedida. E as despedidas, elas precisam ser despedidas no amor, elas são tão fortes, elas são tão vivas, elas são, né, importantes demais. E assim, como que eu vejo, né? Para a gente poder seguir adiante, a gente tem que metabolizar, elaborar as nossas emoções densas. Né? Então, se eu tenho mágoa aqui comigo, eu não consigo adentrar o novo, porque o novo é sutil, a mágoa não entra, ela não faz conexão, porque é outra frequência, ela me puxa ainda para o denso. Então, se você me pergunta se a gente já está, a gente está despedindo, a gente está elaborando, a gente está indo, eu vejo um gerúndio acontecendo. E vejo muita gente em sofrimento. Por quê? Porque a gente está sendo obrigado, claro, né? Um obrigado entre aspas, mas é assim, precisa, a vida pede que a gente olhe para trás, que a gente elabore todas essas densidades de emoções, porque eu estou falando da malha humana, tá? No campo emocional da história, tá? A gente precisa elaborar a mágoa, a rejeição, o pânico, senão a gente fica conectado com as egrégoras densas. Imagina quando a gente se conecta com a egrégora do pânico, nunca que eu estou na leveza, né? Eu estou num cinza aqui, numa dor, né? Então a gente é obrigado a olhar para trás e elaborar essas emoções. E aí onde entra o integrativo da história, né? A psicologia ou esse novo da psicologia, ele vai pedir para você, então, vamos olhar para essa mágoa, olha para trás, de repente essa mágoa está com o pai, essa mágoa está com o avô, e teve uma história ali que está fora de ordem, você precisa organizar isso para que o amor venha amando, e não para que o amor venha magoando, tá? E isso exige um processo interno de autoconhecimento. E aí, né, de aceitação da história, humildade e gratidão. É um aprendizado aí, é um processo. Você está me ouvindo? Então, opa!
tá cortando, mas eu tô te ouvindo. Vamos ver o que a gente consegue. Depois você também vai poder assistir, porque a ideia, inclusive, depois é a gente assistir e fazendo dobra, igual padeiro. A gente vai dobrando, dobrando, dobrando em cima da nossa conversa, né? Você me ouve? Então vamos falar disso. Você está fazendo da internet ou a partir das videochamadas a tua clínica? A tua clínica já habita esse território digital? A minha clínica é 100% digital, 100%. Quando alguém faz uma questão de ser presencial, eu tenho meu espaço aqui em casa, que eu recebo, né? E a ideia é que daí, meu, é a vida conectada, não é só a espécie humana, né? É o planeta, precisa conectar com o planeta. O planeta que nos nutre. Imagina, a gente come o que o planeta dá e a gente não entende que é um planeta. Eu não, né? Se eu como aquilo que ele me dá, então eu como ele. Eu o como, na verdade, ele está aqui dentro, a inteligência dele está aqui dentro, né? E isso tem uma comunicação, só que a gente só pega essa comunicação se está sutil, né? Então, precisa ter um corpo básico, né? Buscar por esse corpo mais sutil. Quando você fala de voltar o teu trabalho para dentro de casa, a gente está caminhando de novo a viver em tribo? É uma tendência de adaptação a esse planeta? Sabe como que eu vejo essas tribos nesse lugar do novo? Egrégoras. Conta como é. É aqui, ó. É aqui, ó. Então, assim, se eu passo por um processo de despertar, você passa por um processo de despertar, alguém lá no Japão passa por um processo de despertar, ó, um começo de despertar, ele é planetário. Aquele moço no Japão, ele não está conectado comigo aqui, na carne, ele está conectado comigo aqui, ó, na mesma intenção no mundo. Então, Pluft, aqui em cima a gente é uma egrégora. Te dei um exemplo de um começo de despertar, mas é o que você carrega aqui, que faz conexão aqui. Eu vejo assim as tribos acontecendo, sabe? Quando você me Em pergunta. aldeia, aldeia no sentido daquilo que, na verdade, é organizado pelas leis naturais do plantio, do cultivo, né? Eu acho que a melhor palavra seria aldeia, estar aldeado, né? Quando você fala. Né? Quando você fala vínculo, eu penso a conexão, eu vejo a energia, né? O nosso campo energético se conectando. E aí sim faz um vínculo, e aí sim cabe no coração, ou aí sim tem algo a ser visto, comunicado, aprendido e para a nossa ascensão. Então, numa aldeia onde a gente está com a natureza, com a verdade, com a vida, tem que fazer sentido. Então, eu vejo os vínculos dessa maneira, uma qualidade de vínculo. Como eu vejo qualidade em tudo nesse lugar novo, sutil, sabe? Mais qualidade. E eu acho que está sendo interessante esse trabalho, né? Nesse exercício de ouvir pessoas falando e de lugares diferentes, de experiências diferentes, o uso da palavra ele não está restrito, ele está fazendo também só passagem. Eu acho que esse está sendo o Isso, meu grande aprendizagem. A palavra não matar a coisa, a palavra da isso, passagem. isso. Então. Arnaldo Antunes fala isso. Depois eu te mandar uma música dele. Linda, Eu linda, quero. impressionante. Depois a gente compartilha isso. Ótimo, pode ser. Vamos ver se a gente conhece os direitos autorais para a abertura dessa série. E, Mel, para a gente encaminhar só essa primeira parte da conversa, e depois é claro que eu vou te convidar outras vezes para a gente dar continuidade, primeiro explicar isso, né? Acho que é um trabalho extremamente experimental, que tem a ver com uma investigação do próprio dispositivo, que não precisa ser um dispositivo live, online, porque acho que eu também gosto de assistir, recortar, colar com outras conversas. Tenho, acho que, uma forte influência do cinema, em virtude de ser amante do cinema, ter tido uma companheira do cinema.
esse dispositivo de você estar falando comigo ao mesmo tempo que você se vê falando, faz diferença? Opa, faz.